muito boa tarde. Eu não sei se me estão a acompanhar a partir de agora. Boa tarde a todos os angolanos, boa tarde a todos os cidadãos não angolanos que nos acompanhem. Estamos num fim de semana, infelizmente um fim de semana que nos une a todos por uma razão não positiva, a questão do Covid. Eu vejo aqui uma saudação a partir da Rússia, ora com muito gosto, uma saudação para os angolanos na Rússia. Queria, de facto, a partir deste live, obter duas questões. Por um lado, comunicar com todos os angolanos. Temos vivido momentos de grandes desafios, deixar uma mensagem de alguma tranquilidade, uma mensagem de esperança no futuro e também poder responder-vos a alguma preocupação, a alguma questão que queiram colocar e, portanto, estaremos inteiramente ao vosso dispor. Portanto, eu vejo mensagens apenas de saudação até aqui. Eu estarei disponível. Muito boa noite, Jorge Cláudio, Idina, Dom Mac, Josefa Gomes, António Xavier, os anteriores todos que me saudaram. Eu quero aproveitar, no início desta transmissão, fazer um agradecimento muito profundo. Nós vivemos em Angola, nas últimas semanas, momentos de alguma intoxicação, trouxeram algumas preocupações. Eu acompanhei, através do Facebook, muitas mensagens de solidariedade. Houve mesmo uma corrente, Presidente, estamos contigo. Eu gostaria, antes de mais, de lançar aqui um agradecimento muito sincero e profundo a todos, mas verdadeiramente a todos quantos quiseram transmitir-me palavras de confiança, palavras de conforto e, portanto, o meu muito obrigado a todos. Portanto, estou disponível para poder responder-vos as questões. Nós hoje terminamos o segundo período do estado de emergência, com uma diferença para o resto das províncias. A partir da manhã vão cessar as limitações de circulação dentro das províncias, interprovinciais, e entre a capital das províncias e os municípios. Luanda, por causa da concentração dos casos positivos, ainda ficará com uma medida mais rigorosa. Ainda estamos com um espaço, diria, de comunicação com o mundo fechado e não temos, de facto, outra alternativa. Portanto, vamos cumprir com as normas de segurança, vamos cumprir com as instruções da segurança sanitária e, portanto, eu continuo a dizer, espero as perguntas. Quais são as reformas necessárias para melhorar a qualidade do ensino em Angola? Ora bem, é a primeira grande questão que eu consegui ler. Antes de mais, dizer que é a minha visão, é a nossa visão na UNITA, de que a educação é uma prioridade. Absolutamente uma prioridade. Nós, se não tivermos cidadãos equipados, bem formados, educados e bem formados, nós não temos uma perspectiva de futuro. Nós entendemos que a educação deve ser gratuita até ao fim do segundo ciclo, portanto até o pré-universitário, absolutamente gratuita para todos os cidadãos, e nós também entendemos que o Estado deve assumir aqui um papel bastante determinante nesta questão. Oferecer um ensino de qualidade. A grande reforma, para a pergunta que nos é feita, é o investimento muito forte na qualidade do ensino no seu todo, mas muito em especial no ensino primário. A constatação que eu fiz é que a maior parte dos nossos jovens partem com deformação, com deficiências, porque não tiveram uma boa educação primária e transportam pela vida. Eu não sou favorável ao sistema de classificação contínua, eu não sou favorável a este sistema que está-se a adotar aqui, agora, pelo que eu penso que não sou favorável por uma razão simples. Este sistema foi implementado antes mesmo de ter profissionais em número suficiente para o poder acompanhar. E isto foi um enorme erro. Precisamos de profissionais formados também em pedagogia,
para poder iniciar o acompanhamento das nossas crianças e ensino de qualidade, seguro garantido, futuro garantido, sem dúvida nenhuma. Portanto, meus caros amigos, passa muito rápido, é mesmo muita gente aqui. Eu gostava de poder responder a esperança do povo angolano. Muito obrigado, estamos contigo. Eu queria uma pergunta, vamos lá ver se consigo. Muito bem, eu queria apanhar uma pergunta para começar-vos a responder. Tenho uma pergunta, se permitir, vamos engolir um novo pato. Sabem, estou a ter uma dificuldade. As mensagens estão extremamente aceleradas e esta aceleração, tem muita gente a cumprimentar, esta aceleração está-me a criar a dificuldade de ler devidamente as perguntas que me são colocadas. Como está o processo das autarquias em Angola? Vi esta pergunta agora. Nós temos acompanhado todos. O processo das autarquias, infelizmente, vai com um ligeiro atraso. E nós dizemos ligeiro atraso porque falta a aprovação da lei que institucionaliza as autarquias locais. A lei mais importante, diria, foi deixada para o fim. E nós pensamos que se houvesse vontade política, esta lei já tinha sido aprovada há muito tempo. A Assembleia, por exemplo, a semana que terminou agora, trabalhou 3 dias e não terminou. A agenda vai trabalhar na segunda-feira. Se nós tivéssemos implementado um sistema de agilidade da aprovação destas leis, nós hoje teríamos as leis todas aprovadas até o ano passado, sem nenhuma dificuldade. Então, quando autarquias... Infelizmente o MPLA não tem vontade de realizar as autarquias. Isto é uma realidade hoje. Nós temos apenas esta lei, mas temos também aquilo que é o comportamento, a atitude pública assumida pelo MPLA, mas não assumida no âmbito de vir a público dizer nós não queremos. Não o diz e esconde-se atrás da Assembleia. O que o MPLA tem feito é não tenho leis, e como não tenho as leis todas aprovadas, o Presidente da República não pode convocá-las. Muito bem, é verdade, mas não tem leis porque há um atraso combinado. Então, nós pensamos que pode muito bem ser agendado esta lei que falta da institucionalização das autarquias para maio. Esta lei pode muito bem ser aprovada e discutida, enfim, ou não aprovada em maio, e concluirmos o pacote legislativo. Nós dissemos no início do ano que Angola precisa de um novo registro. Precisa de um novo registro porque nós precisamos de ter eleições com transparência absoluta, eleições com democracia, eleições sem deslocação das pessoas de umas províncias para as outras e com um rigoroso cumprimento dos calendários já fixados de forma atempada e com tempo de reclamar se houver uma deslocação das pessoas, mas acima de tudo, a última auditoria ao ficheiro que serviu de base às eleições anteriores, indicou que não havia, efetivamente, uma conformidade absoluta deste ficheiro. Quanto tempo leva a fazer uma atualização? Máximo 3 meses. Portanto, nós podemos muito bem, o Governo, se quiser, pode decidir agora, desde já, implementar uma decisão de fazer um novo registro. Junho, julho, agosto, o registro termina, podemos perfeitamente ainda abraçar as autarquias. Mas, acima de tudo, temos um problema. Qual o problema? O Governo assume compromissos e depois nunca cumpre. Não há uma postura de responsabilidade perante a palavra dada. E já aconteceu muitas vezes no passado. Ontem acusou-se Eduardo Santos de não ter cumprido datas de eleições. Hoje temos um outro inquilino que, infelizmente, adotou o mesmo processo, o mesmo sistema. Nós estamos um pouco no escuro. Não sabemos. A nós foi-nos dito eleições autárquicas em 2020, o Conselho da República. Também a Assembleia aprovou em 2015 um pacote que dizia a realização de eleições gerais e autárquicas. De 2015 a 2020 passaram 5 anos. Não há uma assunção de responsabilidade. Efetivamente, uma pergunta sobre as polémicas da semana. Quis fazer este live também para tranquilizar toda a gente. Eu, depois de ter sido eleito presidente da UNITA, dediquei-me às nomeações das várias responsabilidades ao nível do partido, a sua direção. A direção tem várias escalas. Foi um trabalho muito intenso, muito longo. Viajei pelo interior, tive que também fazer uma outra saída internacional de compromissos e, de facto, eu faltei a algumas plenárias
Mas tudo foi devidamente justificado. Portanto, o cidadão, ou melhor, o deputado Adalberto Costa Júnior não tem problemas na Assembleia. Foi meramente um elemento especulativo. Achei mesmo incomum, porque a circunstância de uma pessoa faltar a uma plenária e justificá-la nunca foi um elemento problemático. Muita gente se socorre desta necessidade. Enfim, porque é que se especulou com Adalberto Júnior e não se especulou com tantos outros que têm efetivamente esta circunstância pontual e casual. Portanto, de forma muito tranquila, não tenho absolutamente nenhum problema na Assembleia Nacional. Também dizer que o deputado Adalberto Júnior abraçou uma circunstância nova. Não tem sido habitual o presidente da UNITA tomar assento na Assembleia Nacional. Numa fase anterior, até a existência em vida de Jonas Savimbi, nunca tínhamos tido uma eleição com oportunidade de ocupar este lugar. Portanto, Jonas Savimbi nunca teve esta possibilidade. E o anterior presidente da UNITA, o presidente Samakuva, entendeu, não, tomou posse e suspendeu sempre os seus mandatos. É uma opção de respeito e, portanto, nós entendemos abraçar uma alteração. Porquê? Porque cada momento tem uma abordagem específica. Debatemo-lo ao nível da direção da UNITA, fizemos efetivamente uma busca de consensos, porque quando se muda uma prática é sempre preciso ter a cautela de explicar, de procurar também consensos em relação a esta matéria. E, portanto, nós quisemos fazer esta presença na Assembleia por uma razão muito simples. A nossa Assembleia Nacional hoje perdeu o essencial da sua função primeira. A Assembleia é o espaço mais importante de encontro ao nível da realidade do país. É o espaço do diálogo por excelência, da representação dos angolanos todos. E, portanto, nós quisemos, com uma presença na Assembleia, trazer a nossa contribuição para a elevação da importância deste espaço de diálogo nacional, de debate das nossas problemáticas, da recuperação, diria assim, daquela função essencial que nos foi retirada, fundamentalmente a função da fiscalização do Orçamento Geral do Estado na sua plenitude. A possibilidade de chamarmos o chefe do governo, chamarmos os ministros ao Parlamento e estes prestarem contas daquilo que fazem. Infelizmente, nunca o chefe do governo em Angola, como todos sabem, o titular do Poder Executivo em Angola é o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República nunca foi à Assembleia prestar contas a uma pergunta específica que lhe pudesse ser direcionada. Aliás, se pedir isto hoje, é como se fosse um escândalo. Haverá uma série de reações porque as pessoas pensam que o Sr. Presidente da República não tem que prestar contas. Ora, a partir da altura em que o sistema de governação que temos tem o Presidente da República a chefiar o governo, não pode deixar de responder à Assembleia. O que é que o Presidente faz? Pela Constituição, ele tem a obrigação de abrir, efetivamente, o novo ano legislativo, ir à Assembleia e fazer o discurso do Estado da Nação. Ora, o discurso do Estado da Nação não é uma resposta à fiscalização da governação. São coisas diferentes. O Estado da Nação, o Sr. Presidente, faz uma leitura da perspectiva, dos desafios da atualidade, da perspectiva que o país irá viver durante o ano seguinte, que começa sempre dia 15 de outubro e termina também formalmente a 15 de outubro, embora a Assembleia formalmente tenha um funcionamento até dia 15 de agosto e depois tem um funcionamento mais moderado, em que faz as atualizações internas de 15 de agosto a 15 de outubro. Não é possível hoje chamar os ministros, senão as comissões, quando o partido maioritário está de acordo. Se o partido maioritário não estiver de acordo, é completamente impensável. E, portanto, o acórdão do Tribunal Constitucional proíbe-nos, o 319 de 2013, proíbe, efetivamente, ao deputado o exercício pleno da sua fiscalidade. Então, estas são as grandes questões. Sobre outras, como todos têm acompanhado, muita acusação, não estudou, outra acusação, está nas Forças Armadas, na Caixa Social, não foi militar. Sabemos que estas questões preocupam muitos angolanos. Está no Conselho da República a receber dinheiro. Vamos então fazer aqui um rigor. O presidente da UNITA foi eleito dia 15 de novembro de 2019.
E antes desta eleição, tivemos uma campanha que teve 5 candidatos numa disputa bastante acérrima e foi uma experiência muito importante, acompanhada por todos, e neste aspecto a UNITA tem sido uma novidade pelos desafios democráticos que tem assumido, pela sua coragem. Foi uma campanha aberta, 30 dias, em que quem vos fala andou de carro pelo país todo e, portanto, fizemos todos uma atualização da realidade do país. Durante este período, não tive apenas que competir, diria assim, com os meus colegas, como, enfim, candidatos no plano interno. Eu tive também, em permanência, uma intensa campanha externa. Uma campanha de denegrimento, uma campanha na Rádio Nacional, uma campanha que envolveu atores de instituições do Estado. E, de facto, foi uma coisa muito feia, porque deixou-nos a ideia clara de que nós precisamos mesmo de reformas. Não fica bem ver uma Rádio Nacional a fazer uma campanha contra um candidato de um partido político regular. Portanto, isto não é normal. Também sofri outro tipo de acusações. Falsificou a sua documentação na Assembleia Nacional. Eu posicionei-me numa circunstância de tranquilidade e preferi não responder. E não responder porquê? Porque os atores deste tipo de acusações todos os dias tinham um argumento novo. E ficou perfeitamente visível que o objetivo era distrair o candidato Adalberto, como hoje também é de distrair o presidente da UNITA daquilo que é essencial. O presidente da UNITA frequentou e acabou a formação no Instituto Superior de Engenharia do Porto. É um movimento público, estamos aqui a dizer. Qualquer pessoa pode lá ir e verificar nos seus arquivos se passei mesmo lá, se estudei, se não estudei, se não me formei, se formei. É um assunto perfeitamente livre que qualquer pessoa pode investigar. Eu concluí o ISEP, está inclusive na internet, é uma grande escola. O Instituto Superior de Engenharia do Porto foi fundado em 1852, uma escola muito antiga de engenharia, muito forte, muito importante, e, portanto, não me desviei destas matérias. Falsificou documentos. Mas como é que falsifiquei documentos? Verifiquei que, afinal, a pessoa que me acusou disso publicou na internet um certificado alterado de uma filha minha, vejam lá a brincadeira. E, portanto, estas circunstâncias levaram a que acabasse por não prestar uma atenção específica. Sou membro do Conselho da República por uma inerência constitucional. O presidente da UNITA, como presidente de todos os partidos com assento parlamentar, portanto, é membro do Conselho da República. Estou aqui a olhar para as mensagens, umas passam muito rápidos e, portanto, poderei eventualmente receber mensagens num telefone alternativo. E não ofere nada. Eu não tenho nenhum ganho material nem logístico por ser membro do Conselho da República. Portanto, fui acusado de estar a juntar ganhos extraordinários. Não, eu não tenho rigorosamente nenhum pagamento no Conselho da República. Se de facto algum dos que me acompanha gostasse de saber esta matéria, nós temos direito, eu tenho direito a um cartão de membro que nem sequer o tirei e, portanto, nunca usufruí rigorosamente nada. General, bom, eu sou brigadeiro na reforma da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas. E esta questão é inerente de que circunstância? Eu fui dirigente da UNITA durante muitos anos na missão externa, durante o tempo da guerra. E durante o tempo da guerra, fruto da nossa realidade em que nós estávamos, houve o patenteamento dos quadros para uma hierarquização normal da vida que nós tínhamos naquele tempo. E, portanto, eu usufruí deste patenteamento durante muito tempo. Quando a guerra terminou, e eu devo dizer que fui um dos primeiros quadros das representações da UNITA a voltar para Angola, em 2002, chegado cá, eu fui alvo de um processo de desmobilização militar. No início até nem fiz este processo voluntariamente, e tive um comunicado a acusar alguns representantes da UNITA que continuavam militarizados. Ora, vejam lá. Por acaso, até fui membro do mecanismo bilateral. Na mesma altura, o mecanismo bilateral foi o órgão que acompanhou a implementação do processo de paz, dos acordos de paz e a sua implementação diária. Este mecanismo funcionou de 2002
a 2008 e era constituído, chefiado por um representante do Presidente da República e constituído por representantes do Governo e um do MPLA, dentro da delegação do Governo, e representantes da UNITA. Nós trabalhávamos diariamente e trabalhámos de 2002 a 2008, ainda pendentes dos acordos de paz não concluídos, porque o Governo entendeu fechar, dar por terminado o funcionamento do mecanismo em 2008, com 3 páginas de incumprimentos ainda dos acordos naquela altura. E, portanto, volto à pergunta que me tinha sido feita, fiz a minha desmobilização e tudo muito tranquilo. Por incrível que seja, a primeira cerimónia de entrega de cédulas de desmobilização ocorreu no RI20, aqui em Luanda, e eu fui também inserido neste primeiro grupo, que tinha ilustríssimos do parte da UNITA, pelo menos que me lembro bem de todos eles, heróis da luta de libertação, alguns antigos combatentes. Mais velho Chihuahua estava, mais velho Cossia, infelizmente hoje já não é vivo, enfim, um grupo de mais velhos bastante importantes, e eles fizeram-me porta-voz da cerimónia de desmobilização de todos eles, onde recebemos a cédula. Portanto, quem está a falar desconhece muito da nossa história e, portanto, fala por falar, vai buscar argumentos todos os dias, enfim. O Presidente da UNITA não se pode distrair nestas questões. Tem um foco de âmbito nacional, o país tem muitos desafios a cumprir e está entendido o que está aqui em causa. O Congresso da UNITA determinou que o candidato às eleições presidenciais da UNITA é o seu presidente. E, portanto, o presidente da UNITA é candidato às presidenciais. E nós estamos num país, infelizmente, um país que abraçou na letra a democracia, mas na prática estamos muito distantes. Nós temos, por exemplo, neste nosso país ainda, é público, está a vir a público estes dias, o Gabinete de Ação Psicológica e de Inteligência da Presidência da República. Um gabinete pago com o dinheiro dos angolanos, e o que é que faz este gabinete? Faz política partidária. Temos os seus chefes na televisão a atacar os partidos políticos, a atacar candidatos dos partidos políticos, a mentir descaradamente em público e, portanto, este é um país que ainda não é democrático, tem muito que andar em termos de consolidação de estruturas democráticas. E o que é que nos falta? Faltam instituições de check and balance. O que é isto de instituições de check and balance? Nas democracias, há instituições das quais os seus partícipes não respondem aos interesses dos partidos. Muitas vezes até são indicados por eles, não devem responder aos interesses dos partidos e fazem a avaliação, algumas até por áreas profissionais específicas, do cumprimento da sua função, da isenção, da eficácia das instituições. Exemplos. Check and balance, olha, também faz um pouco este papel, mas não o cumpre na plenitude. O Tribunal Constitucional, infelizmente, tem tido um papel não regulador. Quando chamado a intervir, por exemplo, nas questões eleitorais, tem sido uma vergonha. Os processos que foram levados ao Tribunal para avaliação nas eleições foram sempre arquivados. Nunca há razão de facto, nunca se abre, nunca se vai aos conteúdos e, portanto, espero que, de futuro, o desempenho deste tribunal seja um pouco mais adequado ao interesse do cidadão e da cidadania no nosso país. Uma ERCA, por exemplo, uma instituição extremamente importante, que antes não se chamava assim, tinha um outro nome, Conselho Nacional de Comunicação Social, e que, portanto, era um organismo de check and balance. Temos uma Comissão Nacional Eleitoral, extremamente importante. Comissão Nacional Eleitoral, que não devia ter maiorias de representantes de nenhum partido. E que nós, UNITA, e hoje penso que não apenas a UNITA, a maior parte dos partidos, a maior parte dos cidadãos, exige uma reforma da Comissão Nacional Eleitoral. Exige uma necessidade de uma reforma da lei eleitoral, tornando ambas mais democráticas, no sentido de servir o interesse do cidadão e do país, servir a transparência, servir a verdade. O que é que se passa hoje na CNE? A sua administração da CNE tem uma maioria clara de membros do MPLA. Quando decidem em favor do MPLA. E aí fica em causa a democracia, fica em causa a democraticidade. As polémicas são permanentes e nós estamos absolutamente focados, levamos este assunto ao encontro com o Sr. Presidente da República, em pedir coragem de todos os angolanos, em fazermos uma reforma das instituições. Abraçarmos efetivamente leis e condições que permitam à nossa geração, que hoje está a servir, prepararmos um país melhor para o futuro.
para termos amanhã uma Angola com mais estabilidade, uma Angola com mais liberdade, uma Angola verdadeiramente virada para o desenvolvimento. E, infelizmente, não temos estas questões. Portanto, meus caros, esta é uma das questões. Gostava de ler uma outra pergunta. Acredita que serei eleito em 2022? Minha gente, meu caro, não sei quem me fez essa pergunta. Antes de mais, temos que garantir a reforma do Estado. Nós temos tentado, efetivamente, trazer a um debate que seja um debate consensual para fazermos a reforma do Estado. E aqui há divisões, há aqui aspectos distintos. Não há bem divisões, são aspectos distintos. Nós temos a problemática da Constituição, que Angola hoje tem. Uma Constituição aprovada em 2010. Isto fugiu. Olha lá. Muito bem, agora voltei a ver-vos. Uma Constituição aprovada em 2010 e uma Constituição feita à medida, como todos sabem. Na altura, o Presidente da República não era o atual e todo mundo sabe, foi feita uma encomenda, direi assim, de uma Constituição feita à medida aos interesses daquela altura, daquela chefia do Estado. E a verdade é que veio uma Constituição que trouxe, de facto, o reforço de direitos a muitos níveis, mas também acabou com a eleição direta do Sr. Presidente da República. A partir desta Constituição, os angolanos perderam o direito de eleger o seu Presidente. Consequências desta questão. A partir da altura em que se perde o direito de eleger, o Presidente deixou de se sentir responsável para ir prestar contas ao Parlamento. E, portanto, hoje a Constituição está de um modo tal em que o Presidente está lá em cima, uma espécie de está lá no céu, e estamos nós cá todos em baixo. Até os ministros são seus auxiliares. É assim que diz a Constituição, preto no branco. São auxiliares do titular do Poder Executivo. E, portanto, prestam-lhe contas em absolutamente tudo e não são responsáveis pelos seus atos. É o auxiliar do titular do Poder Executivo. Então, o que é que se passa? Este senhor, por causa deste tipo de poderes, acaba por levar a que, a pedido do MPLA, foram 20 deputados do MPLA em 2012, 2013, perguntaram ao Tribunal Constitucional, perante a nova Constituição, é possível fazer-se a fiscalização e a chamada dos deputados da Assembleia? E o Tribunal, num combinado, disse não, não é possível chamá-los. E fez-se um atentado, a partir daí, aos poderes da Assembleia Nacional. E, portanto, decorrentes do modelo constitucional, segundo reza o acórdão, decorrentes do atual modelo constitucional. Então, nós estamos a pedir, pedimos ao Sr. Presidente atual, pedimos à maioria que lá está hoje, pedimos um debate de caráter nacional, no sentido de trazermos de novo a Angola o direito dos angolanos votarem o seu Presidente. E o direito da Assembleia poder retomar a capacidade fiscalizadora plena. Quem não fiscaliza não tem boa governação. Há uma ligação direta. Onde não há prestação de contas, onde não há fiscalização rigorosa, não há, efetivamente, condições de governar em transparência plena. E, portanto, nós temos este problema. Necessitamos fazer uma revisão da Constituição. Necessitamos também de, na Constituição, mexer em algumas outras questões. Diminuir os poderes do Presidente da República. São poderes excessivos que depois complicam o funcionamento de tudo o resto. Olha, por exemplo, quando se debate o Orçamento Geral do Estado, nós estamos a debater o orçamento, mas a lei do orçamento permite, logo de imediato, por decurso das questões constitucionais, que o Presidente da República possa pedir empréstimos em nome do Estado dentro de um máximo, de um limite. E o que é que se tem passado? Nós aprovamos um orçamento X e o Presidente da República vai buscar mais 20, mais 30, mais 50, mais 70, mais 90 e estes empréstimos, estas questões não voltam ao Parlamento. O Parlamento não se pronuncia. Infelizmente, mais grave ainda, não fiscaliza a aplicação destes resultados, destas dívidas. E o que é que se passa com Angola? O que se passa com Angola é que nós tínhamos uma lei que proibia que o endividamento público, o endividamento do Estado, a dívida pública, não excedesse 60% do PIB. Isto foi há uns anos. Chegámos a uma circunstância em que ultrapassou, o governo durante algum tempo negou, mas depois acabou por reconhecer que já tinha ultrapassado este valor que a lei não permitia. O que é que fez? Em vez de criar condições de se adequar à lei, anulou a lei. Portanto, vejam isto. Nós andamos a governar sempre em momentos de supleces, de grande quantidade de dinheiros,
mas nunca governamos em rigor. Quando o dinheiro começou a diminuir, começaram os problemas, então começamos a adaptar-nos às leis para não prestarmos contas. E este é um problema muito, muito sério. O que é que nós temos hoje de dívida pública? A dívida pública está em valores que são até difíceis de definir. Ultrapassou quase, está nos 100% quase do PIB e, portanto, isto é um drama extraordinário. Problemas enormes, embora formalmente não seja assumido, nós estamos no 4º ano da recessão. O governo assume que houve apenas 3 e que este ano não é ano de recessão, mas todo mundo sabe que nós estamos num ano de recessão com problemas acrescidos e hoje, com o Covid, então estamos com desafios enormes, extraordinários. Portanto, se ganho em 2022, tenho a certeza absoluta que numa competição democrática, com uma CNE sem maiorias absolutas e que preste efetivamente contas à democracia, nós temos as condições de poder ser alternância neste país, uma alternância de sonho para muita gente, e temos a este nível a devida preparação para podermos fazer uma Angola de todos, uma Angola de rigor, temos, diria, a experiência, não podemos pensar, como se faz hoje, que a UNITA um dia vai governar com os membros da UNITA. Também não. Esta pergunta seguramente alguém a poderá ter feito. Nós temos que governar com os melhores quadros que Angola tiver. E temos que governar com programa. Temos que discutir o programa. E o programa que for aprovado, depois, com o melhor quadro que tivermos à mão, não importa a sua proveniência, a sua religião, enfim, não importa a sua cor, não importa a sua origem, tem que ser necessariamente angolano, então nós vamos governar dentro do rigor, com fiscalização, com prestação de contas e com um olhar para aquilo que são as nossas potencialidades. A primeira potencialidade é o homem angolano, a sua educação, garantirmos a sua saúde, o jovem é uma prioridade, indiscutivelmente os jovens são um fator de investimento. Quando nós fomos eleitos, nós dissemos que o nosso mandato estava dedicado aos jovens e às mulheres. Aos jovens e às mulheres, porque as mulheres têm um papel extraordinariamente específico e inigualável na nossa sociedade. E nós temos um déficit ainda de representatividade feminino, temos que fazer um grande esforço de equilibrar esta representatividade, mas os jovens precisam de lhes ser feito um grande investimento. Porquê? Porque hoje a maioria dos jovens começam a ter problemas até na fase inicial, nascem, e hoje nós temos cerca de 70% das nossas crianças com problemas de alimentação, com problemas gravíssimos que limitam depois o seu crescimento, e nós temos que ultrapassar isto. É um drama. A Unicef tem estudos que partilha com o governo angolano e, portanto, estão aí, são conhecidos, que nos permitem partilhar este drama extraordinário. Então, temos que alterar. Temos que dar a cada criança angolana a dignidade de se alimentar, de fazer as suas refeições, dos seus pais saírem do nível de pobreza extraordinário em que se encontram. Por isso, as crianças têm o problema que têm, enorme. E aos jovens, garantir a formação. Concluída a formação, o Estado tem que criar incentivos ao emprego dos jovens, tem que se investir fortemente no tecido industrial, fortemente. E Angola, mais uma vez, não tem indústria. Portanto, não tem. E não tem indústria porquê? Porque no tempo do boom, as pessoas dedicaram-se a roubar e não construíram. Não criaram a diversificação da economia. Hoje também se faz pouco para fazer o retorno dos capitais. A lei que a UNITA propôs não foi abraçada. E hoje faz-se uma justiça, como eu tenho dito muitas vezes, dirigida. Enfim, aplica-se a uns, fecha-se os olhos a outros. Os balanços não são transparentes e, portanto, nós estamos a demorar a retomar algum do dinheiro roubado e que foi para fora, mas também algum do que foi aqui desviado para património interno. E, portanto, há muito trabalho para se fazer. Temos que governar com todos. E quando governarmos com todos, antes de mais, temos que perguntar ao país que tipo de governação serve melhor a Angola. Vejam lá, nós temos que fazer os diagnósticos em função de termos um cenário de identificação da Angola que nós temos. E esta Angola que nós temos, muitas vezes o governante não a conhece. E quando nós, UNITA, há vários anos, quisemos propor um debate na Assembleia
sobre o país que temos, sobre aspectos até da guerra, porque muita gente culpa tudo à guerra. Então vamos fazer um debate sobre a guerra. Não quiseram. Eu creio que o debate sobre a guerra teria sido útil, porque não era pelo insulto de uma outra intervenção. É porque eu tenho a certeza que no fim deste debate íamos concluir que culpados somos todos. E, portanto, íamos concluir que há aqui partilha de responsabilidades. Não há aqui o papão e há aqui o coitadinho que fez tudo muito bom. Há uma partilha e nós temos com humildade de, então, a partir de um ponto em que nós estamos todos com responsabilidades repartidas, criar as condições, fazermos um debate, identificarmos efetivamente que Angola temos hoje. Vamos parar hoje, neste momento deste debate. Se eu perguntar, que Angola temos hoje? E se levarmos para a Assembleia Nacional um debate deste género, um debate que não tivesse pressa em acabar num dia, onde fizéssemos uma chamada dos representantes de todas as proveniências, diria assim, não é todos os angolanos, seus representantes. Nós temos representantes, efetivamente, das várias instituições que representam o nosso país, debater um diagnóstico transversal. Em função deste diagnóstico transversal, tendo em conta a diferenciação da realidade do nosso país, traçar um programa dirigido a este diagnóstico. Eu penso que hoje o tal diagnóstico também não existe, este problema. Os programas fazem-se, mas fazem-se muito também no abstrato. E, portanto, eles depois não têm efeito. Ou perde-se muito tempo com estas realidades. Portanto, meus caros, pensamos ter uma ideia muito clara de como devemos trabalhar e vamos ver uma outra pergunta. Temos que esquecer o passado de guerra? Sim, senhor. Penso que sim. Penso que sim. Ora bem, estudar é bom, pai, gostava de ver uma pergunta. Temos uma Angola péssima em todos os níveis? Não. Deixe-me falar um pouco desta Angola. Eu viajo muito pelo país. Angola é um país extraordinário, meus caros amigos. Nós pensamos que o petróleo é a maior riqueza. Infelizmente hoje dependemos muito do petróleo. Mas não é a maior riqueza que este país tem. Nem de perto, nem de longe, nem o diamante. Indiscutível, não quero ser repetitivo, a riqueza são os seus cidadãos. E nós temos uma diversidade cultural fantástica, étnica, fantástica. E temos, dentro desta delimitação geográfica em que o país está, uma riqueza extraordinária de povos. Então, primeiro que tudo, tomar contacto com esta realidade, esta extraordinária diversidade de povos e culturas. E encontrar neste mosaico o equilíbrio das representatividades, sem uma sobrepor-se à outra. Isto não é nada complicado. E muito bem. 2, para além de termos um país vasto, nós temos no nosso país território bastante para a sua população. Nós somos muito poucos. Quantos somos? O censo disse a última vez que éramos cerca de 24, 25 milhões. Crescemos, de certeza, desde o último censo. Somos 28 milhões hoje? Temos que fazer um novo censo um dia destes, atualizar estes resultados. E a dimensão de Angola é extraordinária. Extraordinária. 1.270 km² é qualquer coisa de extraordinário. Temos rios por todo o país. E este é um verdadeiro problema. Hoje o rio vale mais, a água vale mais que o petróleo. Nós temos países hoje pelo mundo que não têm água. E em África também. A sul de Angola, a Namíbia não tem água. A África do Sul não tem água. Vejam então a nossa riqueza. Nós temos rios frondosos que nos permitem ter água para alimentar, enfim, as pessoas, para alimentar a vegetação, para fazer energia, para produzir energia, energia que não polui através da água, que nos pode trazer potencialidades incríveis, áreas navegáveis, uma riqueza espetacular ao nível das águas e, acima de tudo, áreas de irrigação. Nós temos um país onde o investimento na agricultura é seguramente a exploração de uma das suas maiores riquezas. A Angola, antes da descolonização, teve níveis de desenvolvimento extraordinário. A cidade de Luanda foi construída fundamentalmente através daqueles que eram os capitalistas das áreas das explorações de caráter agrícola. A exploração do algodão, infelizmente, com uma história não muito positiva, a questão do café e uma série de outros bens. Nós temos todas as condições de sermos autossuficientes em termos alimentares.
de podermos exportar efetivamente, de investirmos na agroindústria, na agropecuária e de criarmos condições de desenvolvimento efetivamente de cooperativas devidamente acompanhadas, fazermos o desenvolvimento rural com programas muito rigorosos. O GIP é o programa do governo inclusivo e participativo da UNITA, explica com muito detalhe todos estes programas, com muito detalhe. Quem não o teve ainda, é só contactar. Qualquer estrutura da UNITA é contactar-nos e nós podemos enviar. Não agarramos este programa para nós. É um programa que continua muito atual, que vai ser modernizado seguramente quando iniciarmos a próxima campanha. Teremos um programa mais atualizado, mas é efetivamente um país de uma riqueza incrível. Mas reparem, para além da água, a sua beleza, um turismo extraordinário, uma fauna extraordinária, uma flora extraordinária que está a ser destruída. As queimadas, o uso no interior do carvão como energia para se poder cozinhar. É preciso educar as populações a deixar de o fazer. Uma Angola que queima o gás todos os dias, de norte a sul, onde há poços, está a queimar o gás e que não constrói uma pipeline, não constrói um sistema de fornecimento de gás para o seu país. Vejam isto, que gastou bilhões e bilhões de dólares no investimento do LNG, no sonho, o projeto LNG. Eu estive num debate na Universidade Católica de Angola, não quero fazer publicidade, onde estiveram os responsáveis principais do LNG. O valor que nos disseram, que já tinha sido gasto, dava para levar o gás por condutas para todo o país. Só aquele valor. Bilhões e bilhões de dólares. Hein? Quase uma dezena de bilhões de dólares gastos naquilo. O que é que deu? Deu nada. Portanto, vejam, é a irresponsabilidade. É a falta da prestação de contas. É a falta da responsabilização. Este é um outro problema. A justiça, a nossa estrutura de justiça não funciona. Ela é dependente do poder político. E, ao responder ao poder político, torna ineficaz um funcionamento da justiça. E um país que não tem justiça é um grande perigo. Com isto não quero dizer que não tenhamos responsáveis, juízes, advogados, uma série de procuradores que trabalham e trabalham no duro, fazem o melhor que podem. Mas o problema está lá em cima. O problema está na estruturação, na eficácia, efetivamente, de toda a casa, de toda a estrutura da justiça. E eu tenho tido a felicidade de ser convidado para a abertura dos anos judiciais. Também convidado pela Ordem de Advogados de Angola, que é dirigida por um bravíssimo presidente da Ordem de Advogados, relativamente novo, mas corajoso, e que tem partilhado nestes momentos os desafios que a justiça tem. E mais do que aquilo que eu disse, eles são bem mais críticos neste tipo de programas. Perante a estrutura judicial do país, eles têm tido a coragem de dizer as máculas, as insuficiências, e infelizmente não têm sido abraçadas. E, portanto, este também é um outro grande problema. Mas temos um grande país, lindo, 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 extraordinário. Depois as outras riquezas, o subsolo de Angola está cheio de riquezas extraordinárias. E depois vejam um mar cheio de quilómetros. E quem explora? Quem explora? Quem é que está a usufruir de tudo isto? Uma pequena família, meia dúzia de pessoas, enfim, tudo isto, não há partilha de benefícios. Quando eu digo isto, o Estado não consegue incentivar o cidadão a desenvolver quando ele não tem condições. Os bancos no nosso país não cumprem o papel de mediação. Vamos concentrar-nos agora neste problema, que é um problema sério. Nós vamos ter outros lives, vamos ser muito objetivos. Eu já vi que este tempo é curto, mas nós estamos apenas a iniciar uma experiência. Vamos ter que encontrar uma forma de forma rigorosa, responder às perguntas que são colocadas. Eu vou começar a imprimir as perguntas que me são enviadas para poder responder em sequência a elas, porque a rapidez com que elas giram aqui, eu nem consigo ler os textos. Mas então, falava dos bancos. O banco tem uma função acima de tudo, faz uma mediação entre aquele que tem bastante dinheiro, mas que não tem condições ou conhecimento muitas vezes, ou não quer fazer a aplicação, então faz depósitos e permite que o banco use o seu dinheiro na mediação com aqueles que não têm dinheiro, através de um juro, através de uma condição negociada. O que é que se passa no nosso país? Os bancos não cumprem esta missão. Por quê? Porque eles emprestam ao Estado. Emprestam apenas ao Estado porque o Estado retribui-lhes valores muito superiores
sem problema nenhum, aquilo que lhes retribuiria a classe empresarial ou os angolanos individuais. E porquê? Porque os bancos, na sua maioria, são propriedade dos governantes. E os governantes, naturalmente, estão acomodados com aquilo que ganham na modalidade atual, em que os empréstimos vêm com juros bastante elevados e, portanto, estão confortáveis. E com isto estão a matar a capacidade de potenciar dos empresários nacionais, que estão, na sua maioria, como todos sabemos, na falência. Portanto, é um outro problema que nós ajudaríamos seguramente a resolver. Não temos comprometimento a este nível com esse tipo de máfias, infelizmente, que existem ainda no nosso país. Venha uma outra pergunta. Angola está na receita, na qualidade da despesa. Sim, é verdade. É verdade, sim, senhor. A receita e a qualidade da despesa. E particularmente na inexistência da efetiva fiscalização. Este é um outro grande drama. Grande drama. Sr. Presidente, sugiro que procure jovens, nós estamos ao dispor, a juventude é efetivamente uma prioridade para nós. Gostaria de saber... Bom, desde não sei se sabemos das eleições, como é que vai fazer as próximas eleições, se houver fraude. Meus amigos, a problemática da fraude. Eu vejo aqui muita ligação, muita chamada e, portanto, vamos lá ver se vejo mensagens que me permitam interpretar quais as medidas que a UNITA propõe neste momento para o Covid-19. Olha, por acaso estou agora a começar a receber de forma estruturada algumas perguntas para salvar as pequenas e médias empresas. Ora bem, pergunta importante. É uma pergunta bastante importante porque nós acompanhamos os decretos assinados presidenciais sobre a abordagem do Covid, mas tivemos o cuidado de procurar a voz dos empresários, dos grandes e dos médios, também de alguns mais pequenos. E eu tive a oportunidade, inclusive, de falar com empresários de vários setores que partilharam as suas grandes preocupações. E eles, acima de tudo, dizem o seguinte: o governo em Angola está a pedir que as empresas paguem a 100% dos trabalhadores, estamos em abril, no mês de abril. Muito bem, mas está a pedir que a fatura seja toda suportada pelas empresas. Não está a comparticipar como deveria nesta fatura. Nós sabemos que o governo pôs ao dispor algumas linhas de financiamento, mas são linhas de financiamento que são retributivas, têm que ser pagas posteriormente, com um juro que os empresários dizem não teremos capacidade de pagar se fizermos isso. E por que é que não fazemos um outro modelo? Por exemplo, o que é que acontece em Portugal, que está com muitos problemas, mas a Segurança Social em Portugal assumiu 60% dos funcionários, do vencimento dos funcionários durante este mês. Quem paga é a Segurança Social. E não é retributiva. As empresas, mais tarde, não têm que pagar estes 60% da Segurança Social. Porque também estiveram fechadas, não andaram, não fizeram lucros, não tiveram condições de funcionamento, não tiveram dinâmicas. O que é que se passa em Angola? Em Angola, efetivamente, houve aí um incentivo daquela pequena percentagem da segurança para o próprio trabalhador, mas para as empresas esta realidade não aconteceu. E as empresas dizem nós não temos capacidade. Se nós hoje pagarmos os 100% em abril, mantivermos o espaço fechado, nós em maio vamos decretar falências. E nós sabemos que foi aberto, e ainda bem, há medidas graduais de funcionamento e de início de alguma atividade económica nas outras 17 províncias, mas há também uma grande concentração de empresas em Luanda que vão continuar fechadas. E, portanto, algumas poderão abrir, mas outras nem tanto. E há este problema, um incentivo, efetivamente. Também estamos a dizer que é preciso, para tirar as pessoas da rua em Luanda, e em Luanda, efetivamente, é difícil comprovar que o estado de emergência tirou as pessoas da rua. As ruas estão cheias, as praças estão cheias. Estão cheias porque as pessoas sabem, e esta é uma partilha de um índice que todos conhecemos, 70% da mão da classe trabalhadora do nosso país é oriunda do mercado informal.
Ora, se 70% dos trabalhadores trabalham no mercado informal, eles têm que trabalhar todos os dias, senão não comem. E, portanto, o que é que se passa? Hoje há o problema de não morro da Covid, posso morrer da cura. Então, para não morrer nem de uma nem de outra, as ruas estão cheias, os mercados estão cheios e é preciso, efetivamente, abordar com mais rigor este problema. Porque é preciso também fazer uma outra coisa. É preciso testar em massa. O nosso governo, infelizmente, até hoje não está a testar em massa. Nós não sabemos realmente se temos ou não uma contaminação comunitária. Não sabemos. Nós não sabemos que público de nós é assintomático. O que é que significa isto? Para quem não saiba, há aqueles casos que não são infectados, mas podem transmitir a doença e não têm sintomas, não sabem. E andam, convivem com as pessoas, não têm febre, não têm problemas, mas transmitem-nos. E como é que se consegue descobrir isto? Fazendo o teste. Ora, é fundamental ir para os bairros, testar transversalmente, em Luanda e fora de Luanda. Porque só estes testes em massa é que nos vão permitir a tomada de medidas e as respostas adequadas à problemática. Ora, estado de emergência sem testes é, de certo modo, uma perda de algum tempo em relação a algumas medidas. Nomeadamente, se estamos já em risco de contaminação comunitária, ela está galopante e poderemos amanhã acordar numa situação bastante delicada. Portanto, é preciso testar em massa. É preciso também o governo deitar mão à criatividade que tem. Eu vi um estudo da Universidade Católica, muito poderoso. A Universidade Católica produziu um estudo seríssimo que eu tenho a certeza que o governo recebeu. E é um estudo que analisa a problemática do Covid e o day after, o dia a seguir. E os próximos 5 e 10 anos. Aquele estudo leva a Angola até os próximos 10 anos. E aconselha medidas seríssimas ao governo. Aconselha o governo a ir negociar empréstimos os melhores possíveis. Não é para si, para seu uso depois, como tem sido muitas vezes até aqui, é para o direcionar a suportar o tecido económico, a suportar a responsabilidade social, aquela que não tem alternativas mínimas. E o tecido económico, com este tipo de suporte, adquirido através de uma mediação da governação, retomar a sua dinâmica, garantir a funcionalidade das empresas, partir para a produção. Mas isto, na Angola que conhecemos, tem que ser feito com o rigor de que aquele dinheiro não é um dinheiro para se gastar e não prestar contas. Aquilo é um dinheiro para se investir efetivamente numa circunstância de rigor e de seriedade. Tem que ser fiscalizado com rigor. E nós temos efetivamente muito empresário competente que está em casa, sem meios, sem capacidade. Porque o empresário hoje é o governante. Então o governante deixe de fazer parte da competição ao empresário. Haja até uma lei que limite efetivamente, até porque já existe. A lei de proibidade não permite que num espaço de interesse se negocie consigo próprio, mas nós estamos cheios de casos destes. Continuam a existir. E, portanto, este é um outro problema. Invista efetivamente em garantir àqueles que não têm meios um mínimo, uma bolsa que lhe permita não sair de casa. Os 8.500 kwanzas ou 7.500 kwanzas que se está a distribuir hoje não chegam para nada. Não chegam para comprar um saco de arroz. E, portanto, se não chegam para comprar um saco de arroz, como é que vão chegar para sustentar uma família? Como é que ela fica em casa com este valor? Não chega. Portanto, é preciso fazer mais. Preciso fazer muito mais. Então, como é que vê as constantes mudanças do aparelho governativo? Bom, este é um outro grande problema que nós temos. Nós temos hoje um presidente que, em 2017, quando tomou posse, mereceu de todos nós um aplauso. E o aplauso porquê? Porque nós estávamos a fazer uma renovação, não era da UNITA, mas tinha partilhado algumas ideias, algumas reformas, alguma vontade de abrir o país, de o modernizar, então demos-lhe o direito à dúvida e demos-lhe o tempo. E contou, inclusive, com o presidente da UNITA, que lhe deixou o espaço e as circunstâncias de poder trazer inovação. Então, e o que é que nós assistimos? Assistimos, infelizmente, com o tempo, mais do mesmo. O que é que isto significa? Vimos os vícios de trás, repetidos. Vimos, efetivamente, as televisões a começar a fazer umas reportagens daquilo que era mais verdadeiro, mas a continuar com a censura lá dentro. Hoje, por exemplo, a TPA está igual ao de antes, não nos entrevista, não nos chama, não tem um equilíbrio, é um problema terrível e hoje, infelizmente,
nós temos um problema enorme de uma democracia que não é concretizada. O país hoje exige reformas e a governação não está disponível. Pensa que o país está excelente. Nós falamos com os governantes, com o partido que governa este país, e eles estão felizes. Dizem que o sistema eleitoral está muito bom, Angola é uma democracia plena, para que é que vamos mexer? As nossas eleições têm sido transparentes, a comunidade internacional que aqui vem, que eles convidam, dá relatórios positivos, então para que é que vamos mudar? Portanto, é isto que pensa o MPLA. Então, como é isto que pensa o MPLA? Os angolanos têm que se consciencializar que é preciso produzir aqui uma alternância no poder político. É preciso participarmos todos. Eu apelo a todos os cidadãos que se envolvam no acompanhamento daquilo que é questões públicas, que se envolvam nos programas, que fiscalizem os atos de governação, que verifiquem efetivamente se as promessas são realizadas. E, de facto, elas não estão a ser realizadas. Nós temos problemas dramáticos a este nível. Vejam a questão mesmo dos grandes casos que têm acontecido. Compra-se aviões, ou melhor, aprova-se a compra de aviões, mas depois alguém denuncia e depois vem-se dizer não sabia, anula-se o contrato. Isto dá uma imagem muito negativa ao Presidente da República. Faz-se um concurso para uma nova operadora, mas acaba-se por se perceber que o concurso não foi respeitado. Afinal, a operadora que ganhou é uma operadora ligada à Coreia do Norte, não tem informação, não tem experiência, não tem tecnologia, está ligada a interesses do poder. Enfim, vem a cidade dos ministérios, há uma denúncia, afinal vem-se perceber, há interesses de quem decide nos terrenos da cidade dos ministérios, depois anula-se e anda-se para trás. É este o país que nós temos. É um país que está a perder muito tempo, é um país que o Presidente demonstra que parece que não tem uma ideia muito clara daquilo que quer fazer, e então as mudanças sucessivas decorrem daí. Está a fazer experiências. E uma forma de ir dizendo o que está a governar, ele vai fazendo alterações profundas. Vejam que em período do Covid o governo mudou praticamente quase todo. Mudanças extraordinárias, enormes, e uma arrumação em termos de Comissão Nacional Eleitoral que muito nos preocupa. Que mesmo muito nos preocupa. É a altura de deixar de fazer experiências. Já lá vão, o caminho já está a chegar ao quase ao terceiro ano desta governação e, portanto, nós temos um país que, ao longo deste tempo, não tem tido resultados desta governação. O país está cada vez mais embrulhado na crise, o Kwanza desvaloriza todos os dias, o cidadão está sempre em circunstâncias mais negativas, estamos pior, todos nós, sem dúvida nenhuma. E, portanto, as medidas de governação não satisfazem, o incentivo aos jovens não passa do papel, cada vez que se anuncia um emprego é uma enchente de uma forma tal que demonstra o quanto a juventude corre, quer trabalhar e não encontra alternativas. Quando se abre um concurso para se distribuir terrenos para construir, correm milhares de pessoas e depois levam dias e dias e dias, quase sempre sem transparência adequada, porque as pessoas têm uma ânsia de realizar, mas têm uma governação que não acompanha efetivamente esta ânsia de realizar. E, portanto, nós temos grandes problemas. Não é mais tempo de andar à procura. E é preciso olhar para os outros, não como inimigos. A governação, enquanto for entendida numa lógica partidária, está a condenar o país. E, de facto, quem nos governa continua a olhar para nós numa lógica partidária. Onde, efetivamente, temos hoje um domínio de gestores públicos. Não há ninguém que não seja do MPLA, naquele âmbito da gestão das empresas públicas. Reparem que um dos pormenores dos acordos de paz que nós temos é que há um conjunto de quadros da UNITA que deviam fazer parte da gestão das empresas públicas. De 2002 a 2020 não entrou ninguém. Portanto, vejam a característica desta governação. 18 anos, ninguém foi metido nesta gestão, que é um compromisso assinado no acordo de paz. Portanto, só por aqui dá para ver. Hoje, 18 anos depois, o património da UNITA também continua ocupado pelo governo, pelos membros do MPLA, Forças Armadas, Serviços de Inteligência, e o partido vê-se reduzido de uma riqueza extraordinária de equilíbrio, o seu património, para além dos quadros, é o que mais a seguir tem importância, e limitado na competição, que é isto que eles pretendem. Reduzir a capacidade competitiva da UNITA, e nunca cumpriram com os acordos. Escandalosamente, até já começamos a ouvir dizer que já entregaram. Entregaram a quem? A algum fantasma? Então, onde é que estão os documentos de entrega? É um assunto que vamos ter que nos encontrar para não ir para os tribunais
e, de facto, nós não vamos abrir mão desta exigência. Vamos então ver uma outra pergunta. Falta 1 minuto para acabar a hora. Mais vistas, uma vez que a indústria petrolífera fez certo, o único caminho que nos resta é o investimento na agricultura. Sr. Presidente, qual seria o bolo de hoje para a agricultura? Esta é uma boa pergunta. Nós temos, de facto, alguns compromissos que não têm sido minimamente cumpridos. Quem nos acompanha sabe que a agricultura tem andado numa percentagem ínfima, até escandalosa. A maior parte dos orçamentos gerais do Estado, a agricultura tem tido, a maior parte das vezes, menos de 1% do orçamento geral do Estado. Portanto, repare, menos de 1%. E, portanto, 1%, isto é uma brincadeira. Um país com esta dimensão, onde as cidades estão cheias, abarrotadas de cidadãos. Porquê? Porque a maior parte dos cidadãos, terminada a guerra, nós todos pensávamos que agora o investimento ia ser por igual em todo o país e íamos acelerar até, diria, a autarquização, íamos acelerar investimentos, diria, não concentrados, no sentido de fixar as populações lá nas suas origens e poderem usufruir dos amplos terrenos, da capacidade produtiva local e começarmos a descongestionar as cidades. Ora, está a acontecer até hoje o contrário. Se nós tínhamos 6, 7 milhões, agora elas continuam a vir. A envolvência da cidade está sempre cada vez maior. Nós hoje, se sairmos do centro de Luanda e formos em qualquer direção, nós fazemos 40 quilómetros, sempre com casas construídas. E estamos com isto a fazer o quê? Estamos a asfixiar as cidades. Estamos a tornar na marginalidade completa, a marginalizar as populações com distanciamento ao centro. São populações que não têm emprego, não têm terrenos. Ainda por cima, os governantes estão a competir com estes cidadãos na conquista dos terrenos que eram da sua propriedade. Há conflitos. Hoje mesmo ainda ouvia numa rádio um conflito enorme de um general que disparou sobre comunidades exigindo as saídas porque o terreno ele pretendia para ele e estas comunidades estão lá há 25, 30 anos, foram tiradas à força. Portanto, este é um problema dramático ainda hoje. Então, nós temos efetivamente que ter um programa, eu volto a dizer, temos que ter um diagnóstico. E depois de ter o diagnóstico, temos que ter um programa discutido no plano nacional e depois assumido um compromisso com um modelo que seja funcional e implementarmos dentro de um período de comprometimento e necessariamente as campanhas servem para nós partilharmos o nosso compromisso de programa com o país. E a agricultura, volto à pergunta, é sem dúvida a saída. Porquê? Porque a agricultura tem capacidade de responder à autossuficiência, a capacidade de responder ao desemprego, a capacidade de responder também na agroindústria, na pecuária, alguma industrialização, a possibilidade da empregabilidade da juventude e, com isto, nós fazermos depois o retorno para o Orçamento Geral do Estado e irmos engordando o orçamento que vai se direcionar depois para áreas de educação, para áreas de investigação. E esta é que é, de facto, a condição de irmos equipando um país que se autossustente, porque nós pensarmos que quando os problemas ocorrem, mandamos aviões para trazer médicos, e os médicos que fizeram o concurso não foram admitidos, mas os programas de recuperação dos mesmos ou de atualização estão perfeitamente perdidos. Isto não é fazer futuro. Não é mesmo. Sem dúvida que a Angola de hoje não tem condições, foi buscar os médicos, mas é preciso começar a investir na qualidade dos quadros nacionais. E se havia problemas com aqueles concursos, tinha que se dar uma solução e tem que se olhar para aqueles cerca de 3 mil, se não me engano, médicos que hoje, se tivessem tido respostas naquela altura, estavam equipados para ir para os municípios, para as comunas do país e, efetivamente, prestarem um serviço de assistência médica adequada. Portanto, minha gente, isto aqui são muitos problemas. Ora, tem aqui uma personagem muito comentada, Joana Clementina. Muita gente pergunta quem é Joana Clementina. Um dia gostava que a Joana Clementina aparecesse a assumir-se. É uma página que aparece com este nome, a figura que lá está não é da pessoa, pode ser um grupo organizado, pode ser uma pessoa. Então a pergunta é,
Sapinhala, um quadro muito competente a trabalhar em Luanda e indicar um outro para o Quando Cubango? É uma pergunta interessante. Posso lhe dizer que o presidente da UNITA tinha uma missão para o Adriano Sapinhala, que de facto não era do Quando Cubango. E quando ele foi chamado a seguir ao Congresso para partilhar com ele esta missão, ele pediu-nos um tempo. E pediu-nos que deixasse, que lhe permitisse um tempo para realizar a obra que não conseguiu ainda atingir no Quando Cubango. E, portanto, tinha feito um compromisso de serviço com aquelas comunidades, com aqueles militantes, e pediu um tempo. Não é normal, devo dizer, chamar um quadro que está a trabalhar hoje numa província, oferecer-lhe um lugar de caráter nacional e ele dizer, por favor, prefiro ficar na província para concluir o meu compromisso. E nós acabamos por aceder porque verdadeiramente valoroso, importante, e espero que esta obra seja concluída. Vamos ajudá-lo, estamos a ajudá-lo, no sentido de podermos depois realizar o projeto que também não ficou parado, eventualmente um outro projeto, mas é sem dúvida um jovem com bastante futuro no país. Ora bem, vamos lá ver a última ou penúltima pergunta. Estando na Assembleia Nacional, Arão Gamba, estando na Assembleia Nacional, ficará à espera de Geló para um confronto direto? Eu acho que os angolanos todos acompanharam as últimas campanhas eleitorais. E como sabem, nas últimas campanhas eleitorais, os candidatos à presidência da República do MPLA fugiram ao debate com os outros candidatos. Fugiram. Acham que estão acima de qualquer prestação de contas, não respeitaram os seus adversários e, na última campanha, já foi o Sr. João Lourenço, o candidato, que não aceitou debater com os outros candidatos, nomeadamente com o candidato da UNITA. Eu faço votos que, quando tivermos as próximas campanhas eleitorais, ele não fuja. E devo já dizer que nós estamos prontos desde já, desde hoje. Se qualquer entidade nacional nos convidar a ir a um debate com o João Lourenço, eu vou garantidamente. Estou já disponível, posso já avisar. Não tenho nenhuma limitação. Acho que era muito bom, faria muito bem um sinal ao país vermos o presidente do partido, porque ninguém lhe obrigou a ser presidente do partido. Portanto, é preciso dizer aqui que ele é presidente do partido também. Enquanto presidente do partido, ele está obrigado a prestar contas. Eu não aceito aquele uso comum que, para o debate com os presidentes dos partidos, vai a vice-presidente do MPLA. Mas isto é uma brincadeira, isto é uma falta até de respeito aos outros presidentes. Então, se é presidente, assuma as responsabilidades políticas, sociais e não só, o compromisso para com os angolanos e venha esclarecer, no âmbito da sua função, aquilo que são os programas, enfim, uma série de outras questões, a perspectiva futura. Não se escude numa fuga. Portanto, nós estamos muito disponíveis. Muito obrigado. Bom, esta pergunta já respondi. Quando for presidente, qual será o setor que irá priorizar? Mírcia Jussara. Eu já disse aqui, prioridade na agenda, o diagnóstico. Sem diagnóstico, nós não teremos nunca a condição de poder aplicar programas. Aplicamos programas a quê? Se não há um diagnóstico de rigor. E este diagnóstico não é feito unilateralmente. Nós temos que chamar a diversidade que compõe hoje o tecido nacional, esta diversidade de Angola, conversar com eles, ter em cima da mesa uma avaliação da Angola real que nós temos, toda ela, para além do conhecimento que temos, a sensibilidade múltipla, a este espaço, enfim, tem que estar atualizado efetivamente. Feita esta atualidade, nós temos que ter um programa para esta atualidade, um programa que assente fundamentalmente na valoração do quadro, na valoração do angolano, no investimento do angolano, num olhar para o país, indiscutivelmente não pode haver alternativa, nós temos que investir naquilo que é prioritário, investir no angolano. O nosso grande problema é também educação, saúde, emprego, habitação. Estas questões são absolutamente prioritárias. Encontrar respostas dinâmicas a esta problemática, com um Estado que funciona. Que modelo de Estado serve Angola? Este é um problema que não me foi aqui colocado, mas é um belo debate para se fazer também. Que modelo de governação? Aliás, modelo. Nós temos hoje a nossa governação assente no presidencialismo puro. É a melhor circunstância? É, efetivamente, o modelo mais aplicado no nosso continente. Mas
Funcionam todos da mesma forma? Não, não funcionam. Olha, por exemplo, nós não elegemos o Presidente da República. A África do Sul, eu já vi na pré-campanha um digníssimo professor vir dizer que a Constituição de Angola e o modelo era igual ao da África do Sul, coisa mais aberrante, não tem nada a ver. Os sul-africanos elegem o seu presidente. De que forma? Elegem primeiro o Parlamento e o Presidente da República pode ser qualquer dos membros eleitos para o Parlamento. Porque o Parlamento tem uma segunda eleição entre pares que elegem o Presidente da República. É assim que se elege o Presidente da República, na África do Sul, não sei se sabiam. E, portanto, há duas eleições. Há a eleição para o Parlamento e depois há uma eleição entre eles do Presidente da República. E, portanto, sabemos que ao eleger para o Parlamento, aquele indivíduo vai ser sujeito a uma segunda eleição. Nós não temos isso em Angola. Poderíamos, eventualmente, ter uma circunstância parecida, mas é preciso dizer que a África do Sul é um Estado federado. Também é um outro elemento bastante distinto de nós. Não é a mesma coisa, é como o Brasil, é um Estado federado. A África do Sul também o é. E, portanto, este modelo está muito concentrado em poderes excessivos para o seu Presidente. Hoje não temos um Primeiro-Ministro, temos ministros de Estado que auxiliam o titular do Poder Executivo, mas na prática está afunilado, nós sabemos. E nós quase temos dois governos. Nós temos o governo constituído pelas pastas que todo mundo conhece, depois na presidência temos o desdobrar de uma série de outras pastas, temos um segundo governo. E isto traz muito peso. Estes titulares todos da presidência também têm que se contabilizar o orçamento, o que é que gastam, o que gasta a Casa de Segurança do Presidente comparado com o orçamento da educação e, portanto, esta é que é uma outra problemática, com o orçamento da saúde. Nós temos muito discutido este problema, é preciso fazer reformas aqui, é preciso cortar nos números da Casa de Segurança, não pôr em risco o Presidente, não é isto, mas há duplicação, não há necessidade, há uma independência, enfim, muito exército, muita polícia, Casa de Segurança com outro exército, então, mas não há confiança nas estruturas, não há continuidade, não há aspectos de cada um ocupar um espaço específico no âmbito das forças republicanas, não aquelas que podem também garantir segurança ao seu Presidente. Há muito dinheiro gasto desnecessariamente para um país que tem tantas necessidades. Portanto, meus caros, última pergunta. Que aqui está, Angola Master Vunge, é uma saudação para a Inglaterra, que eu aqui faço, eu penso que ele deve estar em Inglaterra, creio eu. Acha que Angola, e ele põe literalmente congelou, está melhor do que Angola que tivemos sob a liderança do José Eduardo Santos? Não quero ser mauzinho, mas é assim, eu criei uma grande expectativa com a liderança de João Lourenço. E também dei-lhe o direito ao tempo de demonstrar condição de realizar. E hoje encontro-me na condição de presidente da UNITA. E nesta condição eu tenho o diagnóstico daquilo que é prioritário para o espaço nacional. E enquanto presidente da UNITA, auscultando a sociedade tem a mesma agenda. A sociedade diz-nos, a Angola que temos hoje precisa urgentemente de reformas. Somos mediadores também entre a sociedade e o espaço de governação a vários níveis. Partilhamos esta preocupação com quem nos governa, com o Parlamento. Não há disponibilidade. As respostas que vêm é que não há disponibilidade. Portanto, neste aspecto não há nada. Há um acréscimo de expectativas, mas não há disponibilidade. Estão todos muito contentes com aquilo que se tem hoje. E, portanto, é igual ou pior porque o tempo evoluiu. Quanto mais tempo se tem, mais exigência de realização. Então eu esperava que, olhando para os erros cometidos, se melhorasse, mas não. Estamos felizes com a lei eleitoral, estamos felizes com a Constituição que temos, o casaco, a encomenda de dos Santos, João Lourenço veste e está feliz, não quer esta reforma da Constituição, a lei eleitoral não é necessário mexer nela, e portanto estes são realmente posicionamentos formais. Eleições autárquicas, uma outra grande problemática. Então eu faço daqui também um apelo. Nós já usamos os canais todos, mas não vem um comprometimento. Os angolanos que me acompanham, os cidadãos que me acompanham, nunca ouviram o Sr. Presidente dizer no discurso do Estado da Nação, feito dia 15 de outubro na Assembleia, 15 de outubro de 2019, que em 2020 vamos ter eleições autárquicas. Ele não disse isso a ninguém, fugiu a isto. No discurso de novo ano aos embaixadores, ele disse que a Assembleia passava a ter transmissões em direto.
Vejam a gravidade deste anúncio. Não competiria ao Presidente da República dizer que a Assembleia ia ter transmissões. Isto competiria ao Presidente da Assembleia Nacional. Isto diz-nos o quanto os poderes estão sobrepostos. O poder executivo, afinal, manda no legislativo. Independência absoluta, uma complementaridade. E nós vimos o executivo a dizer, agora no legislativo vai ser assim. Isto diz-nos que, afinal, nós estamos a ser comandados. E o mesmo acontece no judicial. Quem manda é o executivo. Um péssimo sinal a este nível. Mas ele devia dizer, naquele discurso, vamos ter eleições autárquicas, porque é o que os angolanos todos querem. Porque as autarquias não vão trazer automaticamente as respostas todas, mas são incontornáveis para o desenvolvimento. A autarquia vai trazer uma maior aproximação entre o governante e o governado. Estamos muito distantes, o cidadão não sabe, não controla. Há muita dispersão, há muita perda, não há prestação de contas. Nós temos, efetivamente, que fazer a descentralização, como manda a Constituição. E temos, de facto, que realizar esta vontade extraordinária para podermos abraçar desenvolvimento, com todas as vantagens que traz. E temos que fazer autarquias em simultâneo em todo o país. E porquê que o MPLA não quer? Porque tem medo. O MPLA quer concentrar o primeiro ato das autarquias em poucos espaços, para juntar todos os dinheiros enfim, as campanhas para aquele pouco espaço e depois fazer a mesma coisa nos outros, espartilhando. Mas vejam o que temos. Está a ser copiado o modelo moçambicano. O modelo moçambicano abraçou o início da experiência autárquica há 25, 26 anos e até hoje não tem autarquias em todo o país. 26 anos depois, é isso que Angola quer, é isso que o MPLA quer. Cabo Verde, com todas as suas dificuldades, com pobreza extrema nas ilhas, abraçou a simultaneidade. E vejam, é considerado hoje um país com melhores níveis de desenvolvimento, com vivências de dignidade, com desenvolvimento das instituições, com mais transparência na governação. E porquê? Porque o cidadão controla o governante. Estamos tão perto. Não lhe permite não prestar contas com rigor. E, portanto, nós não temos alternativa. Portanto, este espaço, mais uma vez, me serve para dizer que o João Lourenço não traz mudança nenhuma a este nível. Combate à corrupção, um dos aspectos mais importantes do nosso país. O repatriamento de capitais. A UNITA apresentou a melhor proposta de lei sobre o repatriamento de capitais. O que é que o MPLA fez? Votou contra. E o que é que o MPLA fez a seguir? Propôs uma lei de repatriamento de capitais, que é a mesma coisa de lavagem de dinheiro. Você roubou, traz o dinheiro para o teu bolso, não partilha nada com o Estado. Foi esta lei que o MPLA aprovou. Não regulamentou. Este é um problema muito sério. Muita gente continua a não saber. Foi publicado em Diário da República a lei em junho e o governo só regulamentou 2 semanas antes do fim do prazo. Então o que é que o governo diz ainda hoje? Continua a não dizer a verdade. Ninguém utilizou o período de benesse de 6 meses para fazer o repatriamento sem consequências. Não é verdade. Ninguém sabia como fazer. Eles impediram o repatriamento. Agora perguntem porquê que impediram. Porque eles mesmos é que eram os atores destes atos. Portanto, aqui um protecionismo ao grosso daqueles que tiraram. Estão todos lá no mesmo espaço do partido. E, portanto, este é um problema sério do país. Precisamos de mudança, de facto. Uma mudança com coragem, uma mudança com comprometimento efetivo, com serviço público efetivo. E, portanto, meus caros, eu desapareci outra vez aqui, retomei. Eu vou aproveitar para pedir desculpas àqueles que eventualmente não foram respondidos. Nós tínhamos definido 1 hora para esta primeira experiência. Eu espero que nós a possamos repetir muitas vezes. Aprendi que eu vou tirar e vou imprimir as perguntas, porque corre demasiado aqui no ecrã. Eu não vi muitas das perguntas, não consigo ler porque não consigo vê-las. Deixo uma mensagem de esperança aos jovens. Nós vamos ter Angola depois do Covid. E nós devíamos aproveitar este tempo para pensarmos o amanhã. Não vamos ter o mesmo mundo que temos hoje. Não vamos. O Covid talvez esteja a matar menos do que outras pandemias anteriores, mas nunca nenhuma pandemia paralisou totalmente o mundo como esta está a paralisar. Nós hoje temos todos os países paralisados. Temos todos os aviões praticamente no chão, diria, sem estarem operacionais, com raríssimas exceções. Temos as empresas paradas e volto ao estudo da Universidade Católica. A Universidade Católica diz que podemos ter consequências
que possam ir dos 5 aos 10 anos. Olhem para o que aqui está. Não é para assustar ninguém. Não é para assustar ninguém. E alertam. Quanto mais tarde nós abraçarmos o estudo aprofundado da realidade que temos, mais consequências teremos. E, naturalmente, para Angola, eu gostaria que, quando se olhasse para o amanhã, não se olhasse numa visão partidária. Se olhasse numa visão nacional, inclusiva, onde, efetivamente, se olhasse para os outros também como angolanos, com uma opinião, com uma formatação de propostas, com ideias, e caminhássemos juntos na construção do futuro. Porque eu sou daqueles que diz temos que abater os muros dos partidos. No futuro temos que construir uma Angola de todos, tirar da testa das pessoas as suas proveniências. Somos todos, perante a Constituição e perante a lei, responsáveis, todos cidadãos, e portanto isto não pode ser teoria, tem que ser trazida à prática. Angola tem as potencialidades, já o disse, não é petróleo, nem é diamantes. As potencialidades estão aí para o desenvolvimento, mas é preciso rigor, é preciso disciplina, é preciso método, é preciso trabalho e, portanto, estes são muitos dos fatores que hoje não se aplicam. É preciso responsabilização, é preciso democracia efetiva, com uma separação de poderes nos 3 pilares que constituem o nosso Estado. O Executivo, o Legislativo e o Judicial têm que ser complementares e não dependentes, independentes um do outro. Precisamos das reformas. Portanto, com este conjunto, eu digo um até breve, respeitem o Conselho e as distâncias aconselhadas, os cuidados sanitários a tomar, faço votos que nós não tenhamos necessidade de ter de novo aqui, nos próximos 15 dias, uma renovação do estado de emergência. Um grande abraço a todos. Foi um grande prazer. Muito obrigado.